Oi, pessoal, voltei. Vamos ver se vocês vão me escutar agora. A gente teve um probleminha na primeira parte aí da nossa live, tá joia? Então, olha só, quem puder entrar, quiser fazer suas perguntas, vão entrando, tá bom? Isso, veja, por favor, me confirme se vocês estão me ouvindo. E eu peço desculpas aí que a gente teve problema, tá tendo problema aqui com o som, mas acho que agora vai, tá bom? Então, vamos lá, gente, só pra gente retomar, tá? Estamos falando do resultado da prova discursiva do SARA, beleza? Como você pode ter uma ideia se você tá dentro ou tá fora? Então, bora. Os extremos, pessoal, quem tirou as notas, né? As pessoas que tiraram as notas mais altas estão dentro, tá? Na discursiva, beleza? As pessoas que tiraram 0, infelizmente, elas estão fora, tá bom? O que está escrito no edital? No edital está escrito o seguinte, que vai estar habilitado nessa fase, né, que é prova discursiva, os candidatos que tiverem nota igual ou superior à média. Então, o que você pode fazer para ter uma ideia, se você tirou uma nota intermediária? É uma sugestão, tá, gente? Pegar, somar todas as notas dos candidatos que tiveram a discursiva corrigida, certo? Dividir pelo número de candidatos, você vai chegar a um valor que é a média. E aí, a partir dessa média, se a sua nota for igual ou superior a essa média, você está dentro. Se ela for inferior, infelizmente, você vai estar eliminada. A discursiva é uma etapa eliminatória, né? Classificatória e eliminatória. Bem, essa média pode mudar? Pode mudar. Então, o que vai acontecer agora, né? A gente entra numa etapa onde o candidato ele pode entrar com recurso, tá? Então, pode ser que essa média seja alterada. Mas as pessoas que tiveram notas intermediárias já conseguem ter uma ideia em relação a isso. Então, nesse ponto, pessoal, eu tô falando sobre a prova discursiva, tá? Lembrando que a sua nota da discursiva leva em conta as coisas que você acertou, né, o conteúdo que você escreveu corretamente, então é uma parte da nota. Leve em conta os erros que você teve, então o que você escreveu errado é descontado, e também leve em conta o número de linhas que você escreveu. Então, no cálculo da nota da discursiva. Isso eu estou falando para quem quiser entrar com recurso, para entender bem como que foi feito esse cálculo e se realmente você acredita que caiba o recurso ou não. Porque leva em consideração esses 3 critérios, tá? O que você acertou em relação ao padrão, né, de resposta, o que você errou, tanto em conteúdo como forma, né, como domínio da língua portuguesa, e também o número de linhas escritas. Então, existe um cálculo lá na prova, tá lá no edital, tá aqui no edital, que eu tô olhando aqui do ladinho, existe esse cálculo, tá? Bem, depois disso, pessoal, então, né, vai ser somado a sua nota da discursiva com a sua nota da objetiva, e aí vai ter uma classificação final em relação a isso, né? Mas primeiro você tem que ter passado, vamos dizer assim, você tem que ter tido a nota acima da nota de corte da discursiva, tá? Aí então, né, vai sair essa classificação, se eu não me engano, dia 30, dia 31 de março, e aí essa classificação ela já sai em ordem, né, em ordem dos alunos do primeiro colocado, segundo, terceiro e assim por diante, tá? Eu vou dar uma olhadinha agora, gente, nas perguntas que estão aqui para ver se eu consigo ajudar mais vocês, tá bom? Para a gente conseguir ter uma ideia. Mas a regra geral é essa, gente. Os extremos, quem te nota na discursiva do extremo de cima? Ok, parabéns, está dentro, que bom, né? E vocês sabem que a prova discursiva é a última etapa eliminatória, a prova prática é classificatória, então você tem que caprichar para ficar no número de vagas, né? Então, para cada cidade tem um número de vagas e você tem que ir bem na prova prática para você ficar no número de vagas e ser convocado, ser nomeado aí rapidamente, tá bom? Bem,
Quem tirou 0, gente, infelizmente, vai estar abaixo da nota de corte. Então, provavelmente, o concurso acabou aí para vocês que tiraram a nota lá no extremo de baixo. Notas intermediárias. Ainda existe uma chance. Como eu disse para vocês, é feito um cálculo. Esse cálculo ainda é uma média que pode mudar. A gente consegue ter uma ideia fazendo essa média, mas isso pode mudar por conta dos recursos, tá, gente? Então, essa nota de corte da discursiva, ela pode ainda subir ou ela pode descer. Então, quem não tirou extremo, né, nem lá em cima, nem lá embaixo, consegue ainda, né, ter essa possibilidade. Existe uma chance, tá bom? Então, só para a gente ter essa ideia, tá, de como que é essa etapa. Um aluno me perguntou assim, professora, eu ainda posso entrar com recurso na prova objetiva? Não, gente, a fase de recurso da prova objetiva já saiu. O que começa hoje é o período de recurso da prova discursiva, tá? Como eu disse também, se você pretende entrar com recurso na prova discursiva, lembre que a sua nota da discursiva leva em conta o que você escreveu certo, tá? Com base no gabarito, né, oficial, lá no padrão de resposta. O que você escreveu errado, tá? Então, seja erro de conteúdo ou de forma e o número de linhas que você escreveu. Então, às vezes, tem aluno que pensa assim, poxa, eu escrevi bastante coisa certa, né, que tá ali dentro daquele padrão de resposta, mas escreveu 10 linhas, gente, estava claro lá na prova que você tinha que escrever 30 linhas, tá? Ou cometeu algum erro, escreveu alguma informação errada, ou erro de conteúdo ou erro de forma. O que eu não tenho certeza, tá? Não tá claro para mim, daí depois quem fez a prova, que tem acesso à área do aluno, pode me informar, é o seguinte, se vocês vão ter acesso ao espelho de prova. O espelho de prova é a sua prova escrita, a discursiva, né? Eu não sei se vocês têm acesso ou não, porque no edital não tá claro isso. Então, quem é aluno, quem fez a prova, vai acompanhando lá no site, né? Porque hoje vai abrir. Se você tiver acesso ao espelho de prova, então você consegue ver direitinho o que você reescreveu, quantas linhas você escreveu e tudo mais. A Luísa está falando aqui que tem acesso sim ao espelho. Então é isso, pessoal. Quem pretende entrar com recurso, já procura lá direitinho, tá bom? Para que você possa, então, ver realmente, né? Analisar ali o que você escreveu, se cabe entrar com o recurso ou não, tá? Então, pessoal, da prova discursiva é isso, né, que eu tinha que falar. E aí eu vou falar de novo, ó, item ponto 6.2.8 do edital. Serão habilitados nessa etapa, que é a discursiva, os candidatos que obtiveram notas iguais ou superiores ao ponto de corte, definido por critério estatístico baseado na média total dos candidatos de cada processo seletivo. Então, a média total dos candidatos de cada processo é a média dos candidatos de Brasília, a média dos candidatos de Fortaleza, a média dos candidatos de São Luís e assim por diante. Lembro que, nesse momento, vocês têm acesso a todas as notas, vocês podem calcular a média, mas essas notas eventualmente podem mudar, essa média pode mudar a depender do recurso. Vou olhar as perguntas que vocês me fizeram, tá? Então, uma pergunta foi essa em relação a recurso para a prova objetiva, não cabe mais recurso, tá, gente? A segunda pergunta que me fizeram foi quanto ao espelho de prova. Então, as colegas aqui me falaram, né, aqui no chat, que tem acesso ao espelho de prova. Uma outra pergunta que me fizeram é se eu elaboraria recurso, tá? Não, pessoal, eu não vou trabalhar com elaboração de recurso, tá joia? Então, não tenho, nesse momento, perna para isso, né? Dentro da minha realidade, da minha carga horária de trabalho, eu não consigo elaborar o recurso para vocês. Mas eu já dou a dica para vocês sobre o recurso, gente. Procure uma literatura
que fale aquilo, né, que corrobore com aquilo que você escreveu e que eventualmente a banca considerou errado. Então, tudo que você vai argumentar no seu recurso tem que estar baseado em uma literatura, tá? Tem que estar baseado em um livro. Eu não estou aqui com o cronograma, então não sei quando encerra esse período do recurso, mas faça o mais rápido possível. Então, se você tem acesso ao seu espelho de prova, já olha o seu espelho de prova, né? Hoje, no momento que você puder, já analisa, tá, gente, com critérios objetivos, se realmente essa nota, né, tá dentro do que você escreveu ou não. Lembra de levar em consideração acerto, erro e número de linhas. E aí, então, se for entrar com recurso, procure uma referência bibliográfica que subsidie o seu recurso, tá? E coloque lá, né, essa referência, tá joia? Então, as meninas estão falando que amanhã encerra o recurso, então tem que ser hoje o mais rápido possível, tá? E eu, Mara, não vou trabalhar com elaboração de recurso, tá, gente? Então, só para vocês saberem aí, que algumas pessoas me perguntaram. Vou olhar aqui, tá, nas perguntas do chat, se tem mais alguma pergunta. Mas antes, né, eu gostaria de parabenizar todos os alunos que conseguiram se classificar, que tiveram notas boas, e falar que a gente tem a mentoria preparatória para a prova prática, tá? Então tem essa mentoria também. Se vocês quiserem mais informação, vocês podem entrar em contato pelo direct, que a gente pega, né, e responde vocês, tira as dúvidas e tudo mais. Essa mentoria para a prova prática, gente, é uma continuidade do estudo que vocês já estão fazendo, para que vocês, né, tenham um melhor desempenho lá no momento da prática. O que cai na prova prática? Todo o conteúdo do edital, o conteúdo programático, né, está no edital. Então, o que a gente estuda na mentoria? Os conteúdos do edital que tem maior probabilidade de cair, e a gente faz dinâmicas, tá? Com casos clínicos, com discussões relacionadas a questões éticas realmente, né? Porque podem ser perguntados para vocês, né? Então, o que você faria diante, por exemplo, de uma situação de assédio moral que você está presenciando, né? Entre outras situações aí de vida, situações de trabalho que a gente ilustra para ajudar vocês a prepararem. Além disso, também dou dicas para vocês sobre o conteúdo realmente, né? Sobre o conhecimento para ajudar nessa preparação, tá bom? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se eu encontro alguma pergunta, tá? A Luísa perguntou se essa conta da média é só nota discursiva ou discursiva e objetiva. Luísa, pelo edital eu entendi que esse é o resultado só da discursiva, tá? Essa média. Mas esse edital do SARA, ele é muito difícil, mas esse foi o meu entendimento. Que para critério, né, de nota de corte da discursiva, é só a nota da discursiva, tá? Lembrando, então, que eu faço essa ressalva, porque esse edital, ele confunde um pouco a gente, tá? A Camille perguntou a mesma coisa, né? Então, pelo que eu li no edital novamente, essa nota de corte da discursiva é o resultado, né? A média das respostas das discursivas, tá? Pessoal, falava lá, né, em algum local do edital que até 100 pessoas poderiam ser selecionadas e tudo mais, que era o limite. Vocês viram que ficou muito abaixo disso, tá? Então, eu acredito que em vários locais não tiveram 100 pessoas que passaram aí para a etapa da correção da discursiva, porque realmente o rendimento não foi tão bom, né? Então, a gente tem que estudar, pessoal. O fisioterapeuta tem que estudar para concurso, tem que se estudar a longo prazo. Esse concurso do SARA, ele foi cruel porque ninguém estava esperando ele. Faz muitos anos que a gente espera ele, mas efetivamente ninguém estava esperando, e de repente esse edital foi publicado. E a prova foi com 2 meses de edital publicado, tá? Então, assim, pessoal, esse aqui, né, para algumas pessoas, infelizmente já se encerrou, mas se você pretende seguir aí vida, né, de concurso público, gente, estude com antecedência.
tá? Se programe para estudar constantemente, porque depois que sai o edital, muitas vezes a gente não consegue mesmo dar conta de todo o conteúdo, tá? A média foi baixa, tá, gente? Eu concordo com vocês, mas como trabalha com a média, então as pessoas que tiverem, né, dentro da média, ok. Como eu disse, a outra colega perguntou sobre se eu vou fazer recurso. Não vou elaborar recurso, tá? Para quem tem dúvida, então, acesse o espelho de prova, tá joia? Para que vocês possam saber direitinho. E aí a Cris pergunta aqui, no caso, será comparada a média de todos os processos? Não, será comparada a média de cada processo. Então, São Luís tem uma média, Brasília tem uma média, Belém tem uma média, Fortaleza tem uma média, cada local tem uma média, tá, gente? Então, não é de todos os processos juntos, não é a média somando tudo. Isso tá aqui no edital, tá? É o que está escrito aqui, é o que a gente entende. Então, o pessoal tá falando, né, que o recurso encerra amanhã, tá joia? Para estudar para a prática, conteúdo do edital, né? Lembrando quais são as principais potencialidades do SARA. Então, as principais potencialidades, os casos mais atendidos são neuropediatria, né? A gente tem a área de ortopedia também, respiratório, tá no edital e caiu na prova, e que é a parte hospitalar, e amputações e órteses, né, gente? Então, isso a gente vê aí como pontos principais, tá? Deixa eu só olhar aqui que são os pontos que a gente aborda na mentoria, tá bom? Você sabe a duração da prova prática? Pessoal, é o seguinte, né? A prova prática eu compartilho com os meus alunos da mentoria a minha experiência, né? E aí ela pode durar 1 hora mais ou menos. Isso vai depender se a prova vai ser individual ou se ela vai ser em grupo, tá joia? Então, a experiência que eu vivi e até o último concurso de fisioterapeuta, que foi em 2012, a prova era feita em 4 pessoas, tá? A duração de 1 hora mais ou menos. Professora, para estar dentro das vagas será através da média de todas as etapas? Eu entendi que para saber a nota de corte da discursiva, é a média da discursiva, tá? Então, é isso que eu entendi em relação ao edital, tá, gente? Para estar dentro das vagas efetivas de cada estado, pessoal, aí vamos lá, ó. Como é que vai ser, né, o resultado final, tá? Então, da classificação da prova, vai ser feita a classificação somando a nota da objetiva, tá joia? E também a nota da discursiva e da prática. E aí vai ter critérios de desempate. Então, critério de desempate. Primeiro critério, melhor rendimento na prova objetiva. Segundo critério, melhor rendimento na prova prática. Terceiro critério, melhor rendimento na prova discursiva. Então, tudo isso está no item 6.4 do edital, tá bom? Todo mundo deve conhecer muito bem o edital, tá, gente? Se tiverem dúvidas, tudo que vocês podem ter dúvidas está lá no edital direitinho, tá? E é assim que vai ser a classificação depois, né, de quem vai para o treinamento, tá? Então, depois que terminar a prática, tá bom? E aí, pessoal, essa classificação da prova, então, leva para o treinamento. No edital também tem, né, no item 6.5 falando do treinamento, e depois, só depois do treinamento, a pessoa é realmente aprovada, né, e contratada, tá? Então, um processo longo ainda, tem um cronograma novo aí, né, as provas práticas acontecem em abril, e aí a gente vai trabalhando com isso, tá? Gente, é isso, né, que tinha para conversar com vocês, tá joia? A Nath está perguntando quantas vagas tem para mentoria. Nath, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, tá? Que controla essa questão em relação a vagas e tudo mais. Então, se você tiver interesse, manda mensagem por direct, que eles vão saber dizer direitinho para vocês, tá bom? Então, essa parte técnica, né? Vamos dizer assim, essa parte operacional, eu tenho pessoas que trabalham comigo que me ajudam. Eu fico mais na parte executiva aqui, realmente, né? De trabalhar os conteúdos,
de trabalhar também os editais com vocês, tá bom? Gente, todo mundo que tiver interesse, então, manda mensagem por direct, a gente responde o mais rápido possível. Beijo grande, parabéns aos aprovados. Quem não foi aprovado, não desista, continue, tá? E lembre de ter constância, de estudar, né? Constantemente para que você tenha na sua próxima seleção um rendimento melhor. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Até mais. Beijão.